Olá pessoal, a dica de hoje é sobre quem pode utilizar um respirador. O que é um respirador? Esse equipamento que eu estou aqui. O nome correto é respirador purificador de ar ou então equipamento de proteção respiratória. Então o nome disso aqui não é máscara. Quem usa máscara é o Batman, o Homem-Aranha, a tiazinha, mas então o nome correto é respirador. Quem é que pode utilizar um dispositivo desse daqui? Acho que é uma boa ideia não, né? Quem que pode utilizar um dispositivo desse? O trabalhador ele tem que passar pelo ensaio de vedação. O ensaio de vedação ele pode ser qualitativo, ou então ele pode ser quantitativo. Existem especificações que no caso de um protetor respiratório facial inteiro, obrigatoriamente ele tem que ser feito um ensaio de vedação quantitativo. Nesse caso não é permitido um ensaio de vedação qualitativo. Além do ensaio de vedação, o trabalhador ele tem que aprender como que faz a verificação da vedação. Ou seja, ele tem que verificar se o respirador ele está vedando tudo, se não está tendo nenhum vazamento de ar, nenhuma entrada de ar. Ele tem que aprender a fazer a verificação da vedação. E o mais interessante de um equipamento de proteção respiratória é que o trabalhador ele precisa de uma avaliação médica para poder utilizar. Ou seja, o trabalhador ele precisa de uma autorização médica para poder utilizar um respirador. Não é simplesmente pegar um respirador que foi especificado pelo engenheiro de segurança do trabalho ou pelo técnico de segurança do trabalho e utilizar no ambiente de trabalho, não. Ele precisa de uma autorização médica no qual o médico vai fazer várias perguntas de situações que o trabalhador já passou na sua vida laboral ou que ele vai passar que pode interferir no equipamento de proteção respiratória. Além disso, no caso de perda de peso, se o trabalhador perdeu 10% ou mais do peso, ele tem que verificar novamente o ensaio de vedação para verificar se aquele respirador está no tamanho adequado, porque os respiradores eles têm tamanhos diferentes, tem pequeno, médio e grande. Então no caso de perda de peso, o trabalhador tem que fazer novamente um ensaio de vedação para verificar se ele não tem que trocar o respirador, ok? O mesmo é válido no caso de perda de dente ou então cicatrizes. No caso do trabalhador ter acontecido algum acidente, alguma situação assim, ou então retirada de algum dente, ele tem que verificar novamente se o respirador se mantém no mesmo tamanho que ele estava utilizando, se não é necessário mudar a numeração do respirador. Além disso, o médico ele tem que avaliar também a questão da função pulmonar do trabalhador, como que está a função pulmonar do trabalhador, no caso, como que ela vai ficar na utilização de um respirador. Então, é muito importante essa questão médica também. Outro detalhe que todo trabalhador que utiliza um respirador, que vai utilizar um respirador, ele precisa passar por um treinamento periódico e ele precisa fazer parte do programa de proteção respiratória. Esse é um outro detalhe também. O próprio programa de proteção respiratória, ele fala do uso voluntário. Existem trabalhadores que eles vão sentir um desconforto se não estiverem utilizando o protetor respiratório, ainda que não seja necessário ele utilizar. Caso o trabalhador deseje utilizar o programa de proteção respiratória, ele menciona se a empresa vai considerar o uso voluntário ou não. O fato é que, se o trabalhador, mesmo com o uso voluntário, ele utilizar o respirador, ele precisa fazer parte do programa de proteção respiratória. Além disso, tem esse item aqui que ele é extremamente importante, que a empresa precisa ter uma política no uso de barba, porque a questão da barba ela vai interferir diretamente na vedação do respirador. Então, nesse caso aí, o trabalhador precisa passar por essa política de barba para ele entender que se ele tiver de barba, por menor que seja, vai interferir na vedação. Então, ele vai ter que fazer parte da política de barba para poder não ter barba, para não interferir no resultado da vedação, assim como no dia a dia, na utilização do respirador, ok? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no meu canal no YouTube. É só você clicar no botão que aparece logo aí abaixo. Se quiser participar do meu grupo no Telegram, onde tem centenas de profissionais na área de higiene ocupacional, é só você clicar na descrição que aparece logo abaixo aqui desse vídeo.